Olá, turma! Meu muito bom dia, sexto ano. Desejo que vocês tenham um excelente final de semana, um ótimo sábado para todos vocês. Estamos aqui, para mais uma aula de produção textual nesse sábado letivo, tá? Então vamos lá. Coragem, tá bom? Disposição para aprender, porque estamos na reta final e precisamos de todo o comprometimento, de toda a responsabilidade. Então, tá certo? Vamos lá. Hoje eu apresento para vocês mais um gênero textual, tá? Na verdade, hoje eu vou falar um pouquinho sobre 3 gêneros que são bem parecidos, tá? Hoje nós vamos falar sobre as cartas, os cartões postais e os e-mails, tá? Porque são 3 gêneros que aproximam as pessoas. Então, nós vamos ficar de olho nesses gêneros. Em época de pandemia, em época de distanciamento social, nós precisamos, buscar todos os meios que aproximem as pessoas. Você provavelmente ou já escreveu, ou já enviou para alguém uma carta, um cartão postal, ou até mesmo um e-mail. Provavelmente já recebeu um ou outro tipo de correspondência que eu acabei de citar. Então, você deve até mesmo estar se perguntando por que eu devo aprender a escrever carta, postal e e-mail, tá? Se já sabe, né? Então, assim, primeiro porque você precisa ampliar os seus conhecimentos e escrever melhor. Depois, eu vou trazer outro motivo. Porque você pode fazer novos amigos, correspondendo-se, com eles. Então, é uma forma de você diminuir a distância. E também porque existem outros gêneros textuais que são semelhantes a esses. Por exemplo, a carta de solicitação, uma carta comercial, uma carta de recomendação, até mesmo uma carta aberta, tá? Como eu já disse, a carta comercial, a arte postal também. Então, são alguns dos gêneros textuais que merecem toda a nossa atenção, que precisam ser aprendidos, que precisam ser estudados. E é por isso que eu trago como assunto para a nossa aula de hoje, para que vocês possam se familiarizar um pouco mais com esses textos, que são considerados textos de correspondência, tá certo? Então, nós vamos, assim, propor uma atividade, eu vou propor para vocês uma atividade, vocês podem aí elaborar essa atividade, caprichando bastante, usando muita criatividade. Eu vou deixar a atividade detalhada na plataforma, no ícone do detalhamento da atividade, e que você depois pode trocar esse material, você pode compartilhar esse material, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esses gêneros de correspondência, tá? Quase todos nós temos pessoas queridas que moram longe, e hoje mais distantes ainda, Porque as reuniões, os encontros, eles se tornaram, assim, impossíveis de acontecer nesse momento de pandemia. Então, ou temos uma avó, um tio ou primos, ou até mesmo um amigo que nós conhecemos e há muito tempo não vemos, talvez que tenha se mudado para uma outra cidade. E uma maneira de estarmos próximos, é bem verdade que hoje nós temos as redes sociais, Então, nós temos aí as plataformas como WhatsApp, Facebook, Instagram, as mais utilizadas aí. Mas nós precisamos também estudar esses gêneros que já foram, assim, os grandes responsáveis por aproximar as pessoas. Então, uma das maneiras de nós estarmos mais próximos e também de mostrarmos todo o nosso afeto, e cultivar uma amizade à distância e falar é justamente usando os meios de correspondência. Então, nós podemos usar o telefone, o smartphone, sim, a internet ou ainda o correio popular. Então, nós precisamos conhecer todas as opções que nós temos, E não apenas ficarmos limitados a uma opção de correspondência. Então, nem todas as pessoas, elas têm acesso à internet e ao telefone.
Prova disso é que nessa pandemia nós estamos vendo a maioria dos alunos, né, da rede pública do país sem aula porque não tem acesso à internet e aos meios tecnológicos. Então nós não temos, na verdade, uma população com acesso em sua maioria. Então, às vezes tem até o aparelho, mas não tem uma internet de qualidade, né? Então, assim, promessas existem muito dos governantes de instalar banda larga nas escolas públicas, mas vamos ver no dia que a educação for prioridade no nosso país. Então, a maioria dos alunos estão realmente sem aula. Algumas escolas estão fornecendo atividades. Então, isso é uma prova de que nem todos, né, têm acesso à internet. Você pode estar dizendo, tia, mas eu tenho, né? Então, assim, mas você precisa conhecer todos os gêneros que existem, até mesmo aqueles que caíram em desuso e que não são tão utilizados. Mas existem pessoas que se sentem completamente, assim, inseguras se for solicitado que faça, por exemplo, uma carta de solicitação, uma carta comercial. Não sabem por onde começar. Então, nós estamos aqui propondo letramento para vocês. O que significa essa prática? Significa dizer que vocês sairão, né, concluirão os estudos com a capacidade de ler, interpretar, produzir qualquer tipo de texto, né? E não se tornar um mero reprodutor, um mero decodificador, mas é conseguir produzir os mais diversos gêneros, os mais diversos tipos, né, de textos que circulam na sociedade, tá certo? Então, nós sabemos que o Brasil, ele conta ainda com o serviço do correio, né, em todos os municípios brasileiros. Então, quando o correio fica em greve, quando os, né, funcionários do correio fazem greve, nós percebemos logo, nós sentimos os impactos na sociedade, porque, né, é um meio ali de serviço mesmo de transmissão e de entrega, né, de correspondência no âmbito nacional. Então, todo esse serviço de transmissão é organizado pelo correio no âmbito nacional e até mesmo internacional. E esse tipo de serviço, ele já existe há muito tempo, tá? Mesmo nos primórdios na Bíblia, a Bíblia já faz referência a um serviço de correio que existia. Se você for lá no livro de Jó, você vai encontrar essa referência. Antes mesmo da invenção do selo, que é aquele papelzinho que você cola na correspondência, né, que você paga aquela postagem para enviar ali. Tem gente que nem sabe como fazer esse tipo de coisa, né, depois da internet, mas nós estamos aqui para apresentar todos os textos, tá? E as diversas formas de correspondência. Então, antes da invenção do selo, tá, que você paga aquela postagem, a carta é enviada, né? Tem um destinatário ali. Por esse motivo, muitas cartas elas eram recusadas justamente por não ter isso. Então, para evitar isso, foi encontrada assim uma maneira de fazer com que o remetente ele pagasse pelo envio da carta, tá? Então, foram criados os selos. Foi assim que os selos foram criados, porque antes, né, não existia assim. Quem pagava era quem recebia, tá? A carta. Então, assim, quando a carta era recusada, então aquele serviço ficava sem ser pago, sem ser remunerado. Então, convencionou-se aí que agora o destinatário, ou o remetente, quem está enviando é quem paga. Então, o selo foi uma forma de comprovar o pagamento da postagem da correspondência e assim garantir, né, a entrega da correspondência ou a restituição do valor pago caso o destinatário não fosse encontrado. Então, nós vemos aí que a correspondência entre pessoas, ela é provavelmente assim antes da invenção da escrita. Eu tô falando do período dos correios aqui, né, quando os selos foram inventados, mas falando de correspondência muito antes da escrita. Então, o material mais antigo que nós conhecemos foi encontrado na Mesopotâmia, tá certo? São inscrições em tábuas de argila, isso 3.200 anos antes de Cristo. Então, essa data aí na Mesopotâmia. Então, foram as inscrições que eram símbolos mesmo convencionais em forma de cunha,
que é uma forma chamada da escrita cuneiforme, né, nos primórdios. Então, foi a escrita que favoreceu a troca de correspondências. E o primeiro cartão postal, ele foi emitido no século XIX. Olha que nós estamos falando de correspondência, né, ao longo da história. Então, existem diversas versões sobre a criação do cartão postal. Algo assim tão elegante, tão charmoso, né? Você enviar um postal para alguém, uma viagem. Acho assim que isso não deveria deixar de existir jamais, né? Que as pessoas deveriam conservar isso. Então, o cartão postal mais antigo foi de um professor austríaco, Emanuel Hermann, tá? Que ele inventou uma forma de correspondência em 1869 e tinha o objetivo de tornar o uso das cartas bem mais simples e bem mais barato. Então, uma vez que dispensa o uso do envelope, então tornava-se algo mais simples, mais barato, e em 1880, 11 anos, né, depois da invenção do cartão postal, que o cartão postal foi inventado, chegou aqui ao Brasil. Então, nas primeiras décadas do século XX, os postais tornaram-se uma verdadeira mania, tá? Então, era muito chique colecionar cartões postais. Há pessoas ainda que acreditem que as tradicionais correspondências, elas serão inevitavelmente substituídas, tá? E nós estamos vendo que realmente elas estão. Então, veio o e-mail, né, para substituir as cartas. Agora, as mensagens de WhatsApp, né, esse aplicativo. Então, assim, isso é inevitável, né? Porque são mais eficazes, diminui o consumo de papel, agiliza, e como agiliza a comunicação tanto pessoal como comercial, quanto comercial, mas muitas são as razões para a sobrevivência também dessas formas, né, mais antigas de correspondência. Por exemplo, o prazer de escrever, né? Nada substitui o prazer de você pegar um papel, de você começar a escrever, de manter uma correspondência através do correio, o prazer de conversar, o prazer de colecionar cartões postais, o prazer de reler aquela carta, né? Algo que vai ficar ali registrado. Então, eu diria que tem todo um charme, toda uma elegância, mesmo sendo uma forma de correspondência antiga, tá? Então, são gêneros assim, né, que nasceram da necessidade que o ser humano tem de se comunicar à distância, né? E nós observamos como o ser humano tem essa necessidade da comunicação. Quantas pessoas começaram a enfrentar quadros de depressão nessa pandemia, né? Por não conseguirem se socializar, conversar, ver outras pessoas. Então, é a necessidade do ser humano. O ser humano é um ser altamente sociável. Então, assim, a carta, tá? Ela é geralmente produzida nesse universo pessoal, mas existe também a carta voltada para o universo comercial, como eu disse, cartas também de solicitações, de recomendação, a carta ao leitor, que é quando o leitor se dirige a uma revista, a um jornal, seja ele eletrônico ou não, tá? Então, mas as cartas, elas transitam melhor nesse universo pessoal e familiar. Então, é um gênero preferido pelas pessoas que estão em viagem, querem transmitir ao interlocutor as impressões do lugar onde se encontra, né? O e-mail, ele é fruto da sociedade contemporânea. Então, ele é marcado pela globalização. Então, em relação às informações de comércio, tecnologia, estabelece uma comunicação instantânea com outras pessoas em qualquer parte do mundo. E isso aí a gente tem que reconhecer. Então, precisamos, né, de fato, conhecer esses diversos gêneros e saber como que eles eram produzidos. E não é o fato de nós não enviarmos mais cartas que nós não vamos estudar esse gênero e perceber o quanto que ele é significativo, e nós precisamos entender a estrutura da carta. Tá certo? Então, a carta ela se estrutura com o cabeçalho ali contendo a data, o local, o ano, o vocativo, que é para quem você está escrevendo,
Nos primeiros parágrafos você faz a saudação, né? Então você faz um cumprimento. Se for uma pessoa muito próxima a você, você usa uma linguagem mais informal, mas se for uma carta no universo do trabalho comercial, você tem que usar uma linguagem mais formal, ter cuidado, né, com a linguagem, com aquilo que vai ser apresentado ali. Então, cuidado com a gramática, com a escrita das palavras. E aí você, a partir daí, quando você, na introdução, no primeiro parágrafo, você faz essa saudação, né? Você começa no corpo do texto, que é tratar dos assuntos mesmo, estabelecer diálogo, não esquecendo que ao final você precisa se despedir e assinar aquela carta. Lembrando que se ela foi emitida pelo correio, que é o órgão, né, responsável aí por todo o serviço de correspondência no país, você precisa colocá-la em um envelope. Esse envelope tem que ter o nome do remetente, que é quem está mandando, com o endereço, CEP, e do destinatário, quem vai receber essa carta, também com endereço e CEP. Então, é assim que funciona. Ao chegar em uma agência do correio, você paga pela postagem, você paga pelo selo. E a correspondência, gente, ela é inviolável, ninguém pode abrir, tá? Então, você selou ali, você lacrou aquele envelope. Em outras palavras, as pessoas encarregadas do serviço postal ali, seja ele carta, postal, elas são obrigadas a manter um sigilo profissional sobre a existência da correspondência, do conteúdo, da mensagem, do conhecimento em razão de várias funções. Então, aquilo ali é sigilo realmente, né? Tem que ser inviolável. Então, durante muito tempo, essa foi a forma, né, que as pessoas usaram para se aproximar uma das outras e diminuir a distância. Então, nós hoje vamos ficar de olho nesse gênero porque é muito interessante. Tia não pretende escrever cartas para ninguém. Quem sabe um dia, né? Talvez hoje você não sinta vontade, mas, tá? Um dia você pode ter a necessidade, até mesmo profissionalmente falando. Então, você precisa conhecer as estruturas, as características de cada gênero. E há pessoas que colecionam selos. Gostam tanto desse universo de correspondência que são verdadeiros colecionadores de selo, tá? Então, assim, foi em 1840 que os selos começaram a ser utilizados. E primeiro era em preto e branco, e os colecionadores, assim, eles, né, gostam muito, se divertem muito com essa coleção, porque é muito interessante, né? Você colecionar os selos aí ao longo dos tempos, né? Ao longo das décadas, até mesmo do século, tá certo? Então, esse foi um pouco de informação, né, que eu trago para vocês sobre esse gênero, esses gêneros de correspondência, tanto o e-mail como as cartas e os cartões postais, né? Então, os cartões postais, geralmente, ele vem com a imagem, a fotografia, né? O local mais marcante daquele local, ponto turístico, e no final vem um espaço destinado para você escrever pouca coisa e endereçar para a pessoa. Enquanto que o corpo do e-mail vocês conhecem. Então, tem o destinatário, né? Onde você vai colocar o e-mail da pessoa, fica registrado ali quem está enviando o seu e-mail, né? Com o seu nome, o local do assunto e o corpo do texto. Então, dentro desse universo tecnológico, é mais ou menos assim que funciona o envio de e-mails. Ali você pode anexar arquivos, tanto em PDF, como arquivos de Word, como imagens, né? E tem a parte do corpo do texto e assim você faz o envio, né? Daquela correspondência ali através do e-mail, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Vocês têm atividade para ser realizada. Terão um vídeo também que está na segunda descrição da aula que vocês deverão assistir, tá? Bem didático, bem explicativo, ajudando, né? Colaborando para o entendimento desse assunto, para ampliação do conhecimento. A atividade está devidamente explicada, postada no ícone ao lado, vocês deverão fazer. Ao fazer a atividade, vocês deverão devolver essa atividade. Então, vocês vão postar essa atividade na plataforma,
tá? Então, não é apenas fazer. É preciso fazer e postar, porque nós não temos o contato diário, né, de verificar os cadernos, os livros. Então, eu preciso que vocês me deem esse retorno para que eu possa avaliar vocês. Então, vocês são avaliados diariamente. Então, não é só a avaliação no dia, na semana da prova. Isso não contemplaria. O aluno ele tem que ser avaliado no todo, né? Em toda a sua trajetória ali. Então, a participação, a responsabilidade, fazer atividade, postar ela feita na plataforma. Se não conseguir por alguma questão, tem o e-mail da turma que vocês têm acesso, porém não deixem de fazer. Tá bom, meus queridos? Estamos na reta final, tá? E precisamos de todo o gás, de todo o comprometimento, certo? Desejo para vocês um excelente final de semana, que vocês possam usar esse tempo para descansar, se precisar fazer alguma atividade, estudar um pouco, mas dosar as coisas e se divertir, né? Lazer também ele é importante para a higiene mental, para a saúde mental, porém com responsabilidade, respeitando os protocolos de segurança e evitando todo e qualquer tipo de aglomeração. Tenham um excelente final de semana, um beijo no coração de todos vocês e até o nosso próximo encontro. Deus os abençoe.